Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 27, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises aqui. O resumo da nossa manhã de hoje, né, pessoal? Então, hoje a gente teve várias breaking news, né, sobre a guerra, tá? Estatal ali do Irã, né? Falando sobre o possível acordo, a Casa Branca desmentindo. Isso aqui mexeu um pouco, mexeu, né, com a economia global como um todo, tá? Mas o mercado está tendendo a se equalizar aqui, né, pessoal? Então, começando, né, pessoal, bora começar aqui, né, pelos nossos principais índices e commodities. Então a gente viu aqui que pelo menos o S&P 500, né? A gente está agora trabalhando com as bolsas um pouco mais flat, mas o S&P 500 e o Nasdaq trabalharam um pouco mais flat na abertura às 9 horas, tá, galera? Eles estavam um pouquinho mais positivo. Deixa eu colocar aqui, né, para nós. Então, umas 9 horas, deixa eu colocar aqui, umas 9 horas, né? Eles estavam numa movimentação um pouco mais alta, né, galera? Mais uma alta um pouquinho mais conservadora, tá? Porque ele fez esse movimento aqui. O nosso petróleo, galera, ele fez uma movimentação de queda, tá, pessoal? Então, o nosso petróleo fazendo uma movimentação de queda logo pela manhã puxou também o nosso juros, porque o petróleo está muito inflacionário, pessoal. Deixa eu até mostrar aqui, mercadorias, né? Brent aqui, né? Pode ser o WTI também, né? Então ele fez essa movimentação, deixa eu colocar aqui no Brent. Então ele fez essa movimentação aqui, colocar aqui no de 5 minutos, tá? A movimentação que foi bem interessante. Então 9 horas, né, 9h05 até as 9h30, 9h40. Olha essa movimentação, né? Ele já vinha numa queda, o petróleo está caindo 3,90, 3,70, né, pessoal? Então isso aqui foi muito bom para as bolsas, tá? Como um todo, mas elas devolveram parte do movimento na abertura do mercado americano, tá, galera? O nosso juros, pessoal, e aqui eu vou falar sobre o nosso juros, né? Então, essa primeira movimentação, deixa eu só diminuir isso aqui, que eu gosto de ficar olhando, né? Então, aqui nós temos os vértices, tá? Então, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, né? O nosso petróleo, ele fez uma movimentação das 9 até as 9h30 de baixa, né? Então, ele fez uma corrida, isso aqui impulsionou o nosso juros, que agora está bem correlacionado com o nosso petróleo, tá, galera? Com o petróleo. Então, ele ficou um pouco mais flat, né? Aqui até umas 9h10, mas depois trabalhou na queda, tá? Isso aqui foi muito bom para nossa bolsa, né? Então, depois ele começou a ganhar uma certa devolver, né, parte do movimento, e agora os vértices estão trabalhando de forma um pouco mais flat. Nós temos aqui também o nosso dólar, né, que ele teve um leve arrefecimento, mas depois começou a trabalhar essa tendência de alta, né, pessoal? Então, dado isso, galera, é mais fácil nós explicarmos o que aconteceu no nosso mini índice, né? Petróleo e DIs caindo, o que acontece com a bolsa? Sobe, né, galera? Então, isso aqui fez uma movimentação bem agressiva, né? Em meia hora, basicamente, nós chegamos a 1%, tá? E depois o mercado ele começou a devolver, tá? 9h30, deixa eu mostrar aqui também. Aí aqui eu já mostro para vocês, né? O mercado ele devolveu, né, parte desse movimento. Deixa eu só colocar aqui, acho que tá certo. 9h38, tá errado isso aqui, né? Deixa eu só posicionar. Opa, segundo consta tá certo, mas tem que ser do dia 27 que eu gosto de tá dividindo, tá, pessoal? Aqui agora sim, né? Tá dividindo o mercado
nas nossas janelas operacionais, né, galera? Então, como vocês podem ver, que é interessante, né, que no nosso mini índice, que ele faz uma movimentação, né, a cada meia hora, se nós ficarmos no local correto, na direção correta, né, a gente consegue pegar um bom movimento. Então, o mercado, ele até as 9h30, né, ele chegou a 1%, tá? Depois começou a trabalhar um pouquinho mais flat e a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, tá? Então, a abertura do mercado à vista, olha só aqui, galera, as nossas ações, né? Elas até estavam em alta, né? Mas depois elas começaram a arrefecer, né? E aqui nós temos a Axia em queda, petróleo caindo, né? Então a PetroPrio, né, caindo, tá? Caindo mais de 1%. Esse arrefecimento também aqui nos nossos índices, olha só, né? Então eles na abertura até que eles subiram um pouco, mas depois eles arrefeceram, tá? Arrefeceram. E essa movimentação na abertura fez essa movimentação com que o nosso mini índice é que primeiro, né, na abertura ele já saiu aqui do nosso POC e tocou no ajuste. Então quem conseguiu fazer essa movimentação, que foi muito rápida, tá? Fez um excelente trade, né? O mais interessante seria se ele tivesse voltado aqui no nosso ajuste para fazer essa movimentação, mas ele fez essa movimentação que eu acho interessante, né? Que ele indica a direção do mercado, né? E as nossas e a tendência aqui, olha só, o micro S&P, né? Então, numa leve alta, depois ele caiu, né? Depois ele começou a cair e ficar um pouquinho mais flat aqui justamente na abertura do mercado americano. Mas essa movimentação aqui, né, que foi mais interessante, que ele faz uma movimentação, né, e a nossa macro tá deixando, volta, né, e a gente vem para desafiar a máxima, né? Então essa aqui é a operação, se eu não me engano, é mais fácil, mas o recuo mais assim melhor seria no nosso ajuste, né, galera, que a gente tem uma proteção, porque aqui o stop tá onde? Atrás do ajuste, né, galera? Então e tá numa região de mais 1 para 1, né? Aqui a gente tem mais ou menos 1 para 1, tá? Mas o fato é que essa movimentação, né, ela arrefeceu, né? Então veio aqui no ajuste novamente, tá? E depois a gente teve movimentação de alta na abertura do mercado americano, né, galera? Então o mercado ele fez aquela movimentação, né, de alta, coloca um pouco no bolso e depois retoma a alta de novo, né, galera? E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso mini índice, né, galera? Então fez a movimentação bem interessante, tá? O nosso à vista e o futuro tá bem pareado, né, galera? Tá bem arbitrado, tá? Não tá com uma diferença aqui de menos 0,01, né? Então 0,1,06, né? Do à vista, que é o nosso Bovespa, futuro, que é o IFUT. Então essa movimento tá bem arbitrado, tá? Essa movimentação aqui bem interessante, né? Porque o que aconteceu? Aqui ele jogou uma liquidez aqui em cima, tá? Então a gente tem essa liquidez aqui, tá? Então quem conseguiu trazer para esta liquidez, né? Para mim esse aqui foi a melhor movimentação do dia, né? Se não a mais clara, porque a gente tem a continuidade dessa movimentação aqui, né? Justamente pareado com os nossos índices e ações. Depois ele meio que arrefeceu, né? O mercado ele sentiu a abertura do mercado americano, né? O micro S&P e as bolsas elas começaram a meio que arrefecer também, né? A gente está aqui, tá meio que no zero, tá? E depois nós tivemos notícias das guerras, né? Então a imprensa americana começou a desmentir a iraniana, né? E o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele começou a fazer alguns tweets, né? A respeito do acordo, né? Que os Estados Unidos não está satisfeito ainda com o acordo, tá, galera? Então essa movimentação aqui, ela meio que esfriou as bolsas, tá? Elas esfriou as bolsas internacionais e
nosso mini índice, né, meio que ficou no zero. Fez a movimentação pela manhã, né, macro que estava mais forte, e depois devolveu parte da movimentação, tá, galera? Aqui mais nada a se fazer, né, galera? Porque ele já tracionou essa liquidez, tinha duas liquidez interessantes, possivelmente ele vai trabalhar numa liquidez maior aqui, né? A gente vai trabalhar nessa liquidez maior, mas o mercado ele já fez as movimentações que deveria ter feito. Dólar futuro, pessoal, o nosso dólar, tá? E agora eu vou aqui para o nosso dólar. Ele está trabalhando na alta, né, pessoal? Ele fez essa movimentação aqui e nós temos que saliar também, né, que as nossas outras moedas, tá? Então o Forex, o real perante as outras moedas, ele ficou perdendo, tá? Então, de forma geral, ele ficou perdendo, mas de forma não tão forte assim, né? Então ele ficou 0,30, 0,40, 0,50, tá? Então fez essa movimentação aqui mais de alta, né, pessoal? O que aconteceu, galera? Assim, a gente tem a abertura, então o dólar abriu um pouco mais flat, fez uma movimentação de alta, voltou aqui no POC e no ajuste, né? Então aqui a gente teve a defesa. Para mim esse trade foi um pouquinho mais fácil que o nosso mini índice, tá? Porque nosso mini índice, vocês viram que ele pegou uma atração, tá? Mas fez uma movimentação muito rasa no possível pullback, né? O dólar não, ele voltou no ajuste no POC, tá? Aí aqui seria mais interessante a compra, né? Por mais que os DI estivessem caindo, mas o Forex como todo, tá? O nosso real ele estava perdedor, tá? Então essa movimentação eu achei um pouquinho mais interessante aqui para o câmbio. Criou-se a liquidez, né? Então ele cria uma liquidez aqui para cima na primeira 1 hora de mercado, né? Então ele cria uma liquidez, deixa a Petax acima dessa maior liquidez, tá? Se eu não me engano, estava aqui, tá? A gente tinha duas liquidez na verdade, né? Mas eu acho que essa aqui era maior. Então ele criou uma liquidez aqui no ajuste e deixou o preço futuro acima dessa maior liquidez. Isso aqui dá um direcional de alta, né, galera? Porque nós não temos as Petaxes, né, para dizer se o dia é de alta ou de baixa. Mas a gente pode levar em consideração a Petax de ontem, né, galera? Só que está bem abaixo, né? Então, o que a gente leva em consideração? A maior liquidez da primeira 1 hora, né? Para dizer ou se a Petax futura está em cima, a gente tem um movimento mais comprador. Se ela está abaixo, a gente tem um movimento vendedor. Mas nós temos que esperar a Petax, se está no meio, né? Se a gente tem uma liquidez e ela está aqui no meio, é melhor esperar a segunda Petax. Para aí sim fazer algum tipo de operação de mais de contexto, né? Ou seja, a gente vai ficar e fazer um médio para defender a posição, mas precisa de muitos contratos para fazer isso, tá, galera? E não é muito fácil não, né? Então, nós, pessoas físicas, eu acho mais interessante pegar movimentos, né? E scalp. A não ser que nós conseguimos fazer movimentações mais pontuais, né? E nós tendo o entendimento do jogo do câmbio, que é diferente de um índice, né, do nosso mini índice, aí dá para ficarmos posicionados, tá? Mas, de forma geral, a gente está tendo breaking news todos os dias agora, né, acerca da guerra e é melhor se proteger. Então, pessoal, para o nosso dólar aqui, né? Então, primeiro preço futuro, segundo preço futuro, terceiro preço futuro final, ele já veio aqui, interagiu com o preço, com a Petax futura, trouxe a média, né? Ela está um pouquinho distante aqui. Deixa eu verificar a pontuação, né? Então, deixa eu verificar aqui quanto ele está afastada da nossa média. A média da Petax futura tá 6 pontos, né? Então ele quase fechou a simetria, não está fechando
por uma frequência e meia, né, galera? Então essa movimentação aqui, né, no qual a gente tem o preço futuro, primeiro spot, né? Então, e aqui não cabe tanto trabalhar isso aqui como uma movimentação de arbitragem, porque aqui tem uma diferença de uma frequência, né, galera? Então, se eu for mostrar aqui, olha só a diferença do preço, o casado, né, que é a diferença do preço futuro para o preço à vista, tá de 3 pontos. Então, uma frequência no dólar, tá, galera? O que é interessante aqui, né, é nós tratarmos isso aqui como um bloco inteiro, né? Tratar isso aqui como um bloco inteiro, tá? Onde os players vão possivelmente, se a gente tem uma tendência de alta, tá comprador em cima pelo menos da primeira Petax futura e da segunda, né? Também assim da terceira, mas ele vai ficar buscando agora o preço futuro, o preço à vista. Por quê? Porque hoje nós estamos não de pré-rolagem, amanhã é a pré-rolagem e sexta-feira é a rolagem, né, galera? Então no DR1 já temos fluxo aqui do câmbio, né? Então a gente tem um trabalho dobrado para poder operar o câmbio, tá? E na margem de erro do estudo sugerido nós erramos 1,5 ponto, né? Que é essa Petax, que ela é feita a meio-dia, né? Em comparada ao preço futuro, a Petax final, né? Esse aqui é o preço futuro final. Então a gente viu aqui que essa movimentação ficou mais altista, né? Ele até voltou aqui no PO, que a gente tem aqui no spot, aliás, né? A gente tem uma movimentação que ele vai buscar o spot, do spot vem para o preço à vista e para o preço futuro, né? Isso que ele fica buscando aqui, trabalhando, né, galera? Esse bloco inteiro, né? Que a gente tem que considerar agora. Então, à medida que o preço, que o contrato ele vai terminando, né? A diferença, né? Que é isso aqui é uma operação arbitrada entre os bancos, né? Que é do preço futuro do preço à vista. Então, por isso que é bem interessante, né? Quando tem uma diferença maior, a gente fazer essa operação, né? E ter como os nossos suporte e resistência justamente coisas que tem a ver com o câmbio, né? Então, com as Petax aqui, né? Então, coisas que precificam, né, galera? Então, quem não entende Petax não pode estar operando de manhã, tá, galera? Simplesmente é assim, tá? Então, o câmbio ele trabalhou aqui, né? Tá trabalhando em cima do preço futuro, tá? E possivelmente ele vai meio que lateralizar aqui, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Deixe um like, compartilhe com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!